Olá, Sensei Márcio. Mais um videozinho rápido com as perguntas que estão sendo suscitadas, curiosamente, mais pelos próprios vídeos do que pelo dia a dia das aulas, mas rapidamente o tema que apareceu é um tema muito recorrente. Ele diz respeito à diferença entre o termo jiu-jitsu e judô. Eu falei em algum momento que passaram a chamar jiu-jitsu de judô, e aí surgiram algumas perguntas, mais de uma, sobre isso, e também sobre o termo jiu-jitsu, jujutsu e jiu-jutsu, por aí vai. Então vamos lá, um de cada vez. Primeiro, em relação ao jiu-jitsu e o judô, eu mencionei em algum momento que naquele período ali do período Meiji, começam a intensificar a visão das artes marciais, né, como um caminho de vida que transcendia a técnica, o desenvolvimento da técnica, e nesse momento alguns mestres optam por usar a palavra do em substituição a jutsu, né? Jutsu querendo dizer jutsu técnica, arte, e do caminho, né? Então o treinamento não seria um acúmulo de técnicas, mas sim um caminho de vida. E Jigoro Kano foi um dos mestres que abraçou essa ideia, né? Algumas pessoas dizem que ele trouxe pela primeira vez esse termo para as artes marciais, é difícil saber se isso é verdadeiro. O termo do já aparecia em outras manifestações da cultura japonesa, não só nas artes marciais, então eu acho que isso já estava presente. Mas ele começa a usar intensamente essa ideia, e aí sim ele transita do termo jiu-jitsu para judô. E durante muitos anos a diferenciação entre jiu-jitsu e judô não era muito clara. O judô ele nasce como uma das várias escolas de jiu-jitsu, né? Inclusive, durante um período, você acha até publicações sobre isso, se falava em Kano-ryu jiu-jitsu. Kano, de Jigoro Kano, ryu, né, de escola, técnica, jiu-jitsu. Então, como sendo esse judô uma escola de jiu-jitsu, né? Uma das muitas escolas e linhas de jiu-jitsu que existiam, sendo o jiu-jitsu do Jigoro Kano. Embora muitos defendem que o mestre Kano, desde o começo, tinha uma visão de transformar o judô numa arte específica, isso não é absolutamente comprovado. Isso foi se diferenciando ao longo do tempo, o que Jigoro Kano queria focar no desenvolvimento da sua arte foi se diferenciando do que o jiu-jitsu queria focar no desenvolvimento da sua arte. E isso foi um processo de vários anos de diferenciação, que é claro, eu acho que é a hora que você começa a criar as federações, e principalmente quando o judô se torna um esporte olímpico, isso ganha muito corpo e a diferenciação vai sendo muito mais marcada. Mas durante muito tempo, o jiu-jitsu e o judô eram muito similares mesmo, e eram a mesma arte que estava se diferenciando. Então isso não é um momento em que você deixa de ser jiu-jitsu e passa a ser judô, mas sim um processo histórico que se origina na mesma arte, né? O jiu-jitsu tinha muitas linhas, muitas escolas, e Jigoro Kano começa a criar uma especificidade na sua escola, que foi se tornando o judô, e mais para frente teve influência de outros processos que não foi só exclusivamente as vontades de Jigoro Kano. A principal escola que abrigou isso foi a Kodokan, né? Kodokan, que teve Jigoro Kano como principal professor e mestre ali. A Kodokan foi onde foi o principal palco dessa diferenciação que o judô foi ganhando em relação às outras linhas de jiu-jitsu, né? Então, esse é o processo histórico. Tem muito mais especificidade, estou fazendo só um sobrevoo aí para quem perguntou. E quanto à diferença entre jiu-jitsu, jiu-jitsu, essa discussão, na minha visão, tá, é só a minha perspectiva, ela não faz muito sentido, porque isso é uma questão fonética, né? A pronúncia em japonês não é exatamente como a pronúncia em outras línguas. Então, jiu-jitsu, jujutsu é a mesma arte. Lá no Japão, é jiu-jitsu, a mesma. Tentando foneticamente traduzir isso para outras linhas, apareceu jiu-jitsu, jujutsu, jiu-jitsu. Isso não determina artes diferentes. É uma tradução fonética das mesmas palavras, né? Que às vezes no Ocidente, algumas escolas, para intensificar a diferenciação, escolheram falar de um jeito ou de outro. Mas na origem é a mesma coisa, tá? Então, bom, espero ter trazido aí um pouquinho de luz nessas questões, tá bom? Um abraço.